Fala galera, meu nome é Paulo Araújo, sou produtor audiovisual e hoje a gente vai bater um papo sobre som direto. Técnicas básicas que você vai usar para a sua captação e os equipamentos necessários para tal. O que é som direto? Som direto é a captação no set, é a captação durante a gravação da cena. Tudo que vem de falas, depoimentos, coisas relacionadas à voz humana ou à ambiência, se for necessariamente só a ambiência que você tiver que captar. Vamos falar agora dos microfones, que são a parte fundamental na captação. Eles são os nossos ouvidos. Um dos primeiros que eu quero falar é do dinâmico. Geralmente eles são usados muito em entrevistas, pelo contato direto, né, de uma gravação. Você vê numa reportagem, é muito comum numa reportagem estar entrevistando a pessoa e a pessoa respondendo às vezes a pergunta, os questionamentos através de um microfone dinâmico. Numa situação de rua, no caso de uma reportagem, em que é normal que esse tipo de microfone esteja à mostra, porque existem situações na captação do som direto, na maioria delas no caso, né? Quando você está gravando ficção, documentário, alguma coisa do tipo, não é muito comum que isso esteja em cena, que esteja aparecendo na câmera, mas no caso de reportagem eles aparecem. Eles são muito usados porque os dinâmicos eles precisam de uma pressão sonora intensa para que ele responda, para que ele capte o que você está dizendo. E ele precisa que você fale muito perto, a cápsula dele precisa que você fale muito perto para que ele transmita esse som, para que ele capte isso. Então, ele acaba anulando o que está acontecendo ao redor. Então, se você está em lugares barulhentos, movimentados e na situação de gravação é permitido que ele apareça, ele acaba sendo uma excelente situação para você, no caso de uma reportagem, você pegar o depoimento e você ter a fala muito mais presente do que a ambiência. Outro tipo de microfone que é usado geralmente em situações de baixo custo, ele é mais para, digamos, em algumas câmeras não captam diretamente no corpo delas, não tem microfones. Então a gente usa esse microfone para ser um guia do que está sendo captado em cena para você poder sincar depois, que é sincronizar esse áudio, né? Eu não recomendo usar ele como uma fonte principal do seu som, de captação do som da sua gravação. Porque, digamos, se você ficar longe da pessoa ou do assunto que será captado, né, o personagem ou entrevistado ou a pessoa que vai ser documentada na sua gravação, ele vai ficar muito distante, então ele vai pegar muito da ambiência ao redor. Essa ambiência vai estar chegando muito mais forte nesse microfone aqui do que a voz do seu personagem ou seu entrevistado. Ele serve mais como um guia, embora tenha algumas pessoas que usam ele como um microfone principal, mas eu não aconselho. O microfone de shotgun é um clássico porque ele é usado em produções cinematográficas desde muito tempo. Da forma que ele foi construído, como ele capta, é de uma forma super direcional. Ele só vai captar para onde você apontar. Por exemplo, se você está direcionando ele para o seu personagem, ele vai captar só o seu personagem. Então ele tem como se fosse um foco nessa região frontal dele. Outro tipo de microfone também muito usado são os microfones de lapela. Os microfones de lapela, eles são geralmente microfones atrelados a microfones muito pequenos, atrelados a um transmissor que manda o sinal para um receptor, né? E esse receptor está acoplado a um gravador. E esse sinal vai vai ser transmitido e gravado. Os microfones de lapela eles são muito usados para você. Eu agora nesse momento eu estou usando um microfone de lapela. Ele tem uma diferença do shotgun porque o raio é muito comum de você encontrar esses microfones num formato de omnidirecional. Ele vai captar por todos os lados. Deixa eu mostrar aqui para vocês que eu estou de preto. Por todos os lados. Isso tem uma vantagem quando ele é colocado próximo a quem está usando, ao seu personagem, na roupa do seu personagem, escondido de alguma forma.
tem essa facilidade de você ter o som muito próximo, né? A voz dele muito próxima. E você poder captar até os sussurros que ele vai falar. A desvantagem que ele tem, no caso de ser omnidirecional, é que ele capta de todos os lados. Então, se você não tiver num ambiente controlado, sonoramente, no set de filmagem, onde as pessoas vão estar fazendo silêncio, onde o silêncio está sendo controlado, a equipe garante que nada esteja acontecendo, barulhos fora de set, ou dentro de um estúdio, consequentemente, se você estiver na rua ou em algum lugar desse tipo, você vai captar tudo que está ao redor. E às vezes isso não é interessante. Então, no caso, acaba sendo o shotgun, o seu principal microfone do set. Quando você vai para uma gravação, você tem que levar um shotgun e como acessório lapelas, para as situações que você não possa usar o shotgun. Agora a gente vai falar como é que você vai montar o seu kit boom e o que envolve. Porque não é só o shotgun que você vai usar limpo no set, né? Todo mundo está acostumado a ver, quando vê making off, alguma coisa do tipo, um kit de boom em ação. Esse kit é formado pelos seguintes elementos. Essa é a pistola de estabilização, né? Onde usamos o microfone de shotgun e ela evita que as vibrações do nosso corpo passem para o microfone e isso seja captado, né? Passa como ruídos para o microfone. Ele fica estabilizado e livre dessas vibrações. Outra peça importante é o Zeppelin. Chamamos ele de Zeppelin. Ele se encaixa na pistola, né? Ele é encaixado na pistola. Você prende as hastes. Né? Essa outra haste aqui também, outra ponta. Você vai prender, depois você vai rosquear. O Zeppelin é um primeiro invólucro que você vai usar para evitar, dá um jeitinho aqui, mais cuidado, você vai usar para evitar em situações externas que o vento alcance o microfone. Só que ele por si só, ele vai reter um ventinho de um ar-condicionado, alguma coisa dessa ligado, não vai passar por aqui. Se você tiver na rua, num locais que há um vento um pouco mais forte, ele não vai barrar totalmente. O som do vento vai atravessar e vai pegar no seu microfone em gravações externas. Então, o que é que a gente usa para proteger? Chamado do americano Dead Cat, apelidado de Dead Cat. A gente aqui no Brasil chama de Priscila, tem vários nomes. É para ajudar a evitar que o som, que o ruído do vento, ruído que eu digo é as vibrações que ele podem provocar no microfone, cheguem. Com isso aqui, esse kitzinho, você tem o Zeppelin, a pistola e o Dead Cat juntos, você consegue captar em ambientes externos, com muito vento, por exemplo, você está numa praia, você está num lugar assim, e as vibrações desse vento não vão chegar ao seu microfone. Você vai ter o som do vento, o sopro do vento, mas as vibrações causadas pela força, as vibrações físicas, não vão afetar o seu microfone. E é com esse é o kit básico para você sair para uma gravação. Junto com a vara de boom, que vai se estender, ela pode ser encaixada dessa forma no seu kit. Aqui a gente tem um cabo, algumas varas têm esse cabo interno, outras não, você vai ter que usar um cabo Canon XLR para utilizar. A vara de boom, dessa forma que ela estica, né? Você vai usar ela para gravar. Eu mostrei para vocês há pouco o kit necessário que a gente usava com os microfones, né? Para captar o Zeppelin, o shotgun que está aqui dentro, a Priscila, a vara de boom. Agora a gente precisa mencionar que todo esse material captado ele precisa ser gravado. E para onde ele vai? Ele vai para os gravadores. Existem vários tipos de gravadores no mercado.
Um que foi muito comum, muito utilizado, é o Zoom H4n. É um gravador com duas entradas, tanto Canon como P10, XLR P10. Ele tem dois canais que podem ser gravados e tem dois microfones que você pode fazer gravações em estéreo. Geralmente você usa para captação de ambiência ou coisas do tipo. Um microfone muito usado por muito tempo, né, pelo seu custo-benefício na época. Porém, ele tem características que hoje em dia já não são tão bem-vindas. Tem muito ruído no pré dele. Então você tem que ter sempre esse muito cuidado quando você for gravar para não extrapolar um limite de 50%, né, de sinal de pré, de amplificação de sinal de pré que você coloca internamente nele. Que senão você vai trazer muito ruído para a sua gravação, para a sua captação. Ruído de pré mesmo, chiado de pré. Não é ambiência nem coisas desse tipo, é um chiado de pré. Que seria um chiado de pré, que é aquele que você tem na gravação. Independente de alguém estar falando, independente dele até estar gravando. Se você pega um gravador, o pré é onde você regula a sensibilidade da sua gravação. Quanto mais sensível o pré, mais ele vai captar do som. Mas também todo pré vai trazer um pouco de ruído, quando você amplifica muito esse sinal. Outro que eu posso falar, que para mim é um excelente custo-benefício, que daí você já tem mais opções, é o Tascam DR70D. Ele vem com 4 entradas, Canon P10, e geralmente ele, ao contrário do Zoom, ele tem prés muito silenciosos, de muita qualidade. Você pode aumentar a sensibilidade do pré, que no caso dele tem 3 tipos de sensibilidade: baixa, low, high e ultra high. Geralmente eu não passo de high, porque ultra high aí você já vai estar usando o pré no máximo e isso vai acabar trazendo um certo ruído. Por mais que ele tenha prés muito silenciosos, vai trazer ruído. Se você exagera, vai trazer ruído para sua ruído de pré para sua gravação. E você não quer, né? Usei ele muito e esses 4 canais são muito eficientes. Ele tem 2 microfones que você pode usar também como captação de ambiência, mas dificilmente eu usei. Algumas gravações que eu precisei colocar ele, que eu usei outro gravador maior e precisei colocar ele como um gravador B, aí tá, eu coloquei ele escondido em alguns lugares e esses microfones foram úteis, né, durante a gravação. Tanto o Zoom como o Tascam, eles gravam em padrão profissional de áudio. 24 bits, 48 Hz. Vão até mais do que isso. O Zoom ele chega até a 96. Agora, o que a gente pode chamar como padrão de mercado em qualidade de pré é o Sounddevice. Esse aqui é um Mix Pré 6. Ele tem 4 canais, sendo os outros 2 que formariam os 6 são acessados via USB, pela USB dele mais 2 canais, atrelado a uma placa de captura que venha, ou uma mesa, pequena mesa de som que você acesse, tem mais 2 canais, um LR, ou da câmera mesmo, pela entrada auxiliar, você pode mandar um sinal e ocupar esses canais. Os prés da Sounddevice já são prés muito conhecidos no mercado cinematográfico, no mercado em geral, do cinema, publicidade, pela qualidade e o silêncio, né? Por você ter prés de extrema qualidade. É um gravador muito mais caro do que esses 2, mas ele é o que a gente pode chamar de padrão de mercado. Outra coisa que você pode usar também, que eu já cheguei a usar, por exemplo, quando a gente não tem um gravador com um pré dessa qualidade. Por exemplo, o cara te dá um desse, um Zoom H4n, mas se você tiver, por exemplo, a Sounddevice, ela fabrica prés, né, amplificadores. Que seria esse aqui, é um Mix Pré. Ele não grava nativamente nele, mas ele pode ser atrelado a um gravador. No caso, se você tem um gravador e o sinal do pré do gravador não é interessante, você pode usar o pré dele para amplificar, Sounddevice, que tem muita qualidade.
entrar no Zoom H4n e você, sem precisar aumentar muito o pré dele, para você ter que usar, você pode usar ele como linha, e você ter o som desse aqui, do mix pré, desse pré, entrando pelo gravador e garantindo que o sinal fique com o menos ruído possível, porque ele tem prés extremamente silenciosos. Então esses são tipos de gravadores que você tem no mercado, no apanhado geral, né? Existem muitos outros tipos, de outros formatos, de outras marcas, até dessas mesmas marcas, tanto Tascam, Zoom, Sounddevice, mas a ideia não é abordar todos e sim mostrar a vocês um apanhado do que existe. Para você monitorar tudo que está entrando nesses gravadores de áudio, para você ter isso, você vai usar um par de fones profissionais. No caso, esse aqui é um Sony Dynamic Stereo Headphones, o MDR7506, que ele é muito bom, tem uma percepção sonora que ele entrega através dos falantes dele, é muito interessante. E você vai usar ele atrelado ao seu gravador, para você monitorar e perceber tudo que está acontecendo, que está entrando pelo seu microfone. Agora a gente vai ver técnicas de captação usando o kit de boom. Essa é uma das formas mais tradicionais de captar o som direto. O técnico de áudio ou microfonista segura com as duas mãos a vara de boom. Na ponta, o microfone a 45 graus do ator ou entrevistado. Esta posição possibilita melhor deslocamento para acompanhar a mise-en-scène, que consiste na movimentação do ator no set de gravação. Tudo é combinado previamente entre o diretor e os atores da obra audiovisual. O segundo posicionamento é mais confortável pelo fato da vara de boom estar apoiada abaixo do seu braço, porém restringe muito a movimentação. No caso de uma entrevista que será gravada por um longo período com o entrevistado sentado, essa posição lhe será muito útil. A posição sem a vara de boom e com o Zeppelin direto nas mãos é muito arriscada. As vibrações de algum movimento de seu corpo podem ser transferido para sua gravação, e isso não é desejado. Existem outras formas de captar o áudio, seja em estúdio ou externa, mas são desdobramentos dessas posições, adaptações devido às restrições de captação. Bom, galera, então eu espero que vocês tenham gostado. Isso é um tutorial básico para vocês entenderem o que é que vocês vão encontrar no caso de uma captação de som direto. Algumas coisas que vocês vão encontrar. Existem coisas muito mais aprofundadas, transmissores, mesas e gravadores que muito maiores, mas são situações que, digamos, a gente pode em outros tutoriais abordar. Mas a ideia desse aqui é mostrar o que você encontraria, o básico que você vai precisar para fazer uma boa captação de som direto. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.